Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem a gente já fez um vídeo falando sobre a derrota não, o empate do Sport ontem, mas que praticamente foi uma derrota por tudo que o Sport apresentou dentro da partida contra o Santa Cruz. Era um clássico realmente, era um clássico das multidões sem multidões, mas era um jogo bem complicado. O clássico é sempre difícil, ainda mais com o Santa Cruz, né? Mas foi um jogo bem complicado que culminou num empate que, na minha visão, foi vergonhoso, foi muito vergonhoso para o Sport contra o Santa Cruz. E aí a gente fala, né, por que foi vergonhoso, cara, se é um clássico e tudo mais. Porque dentro das quatro linhas, quando começa o jogo, tudo isso se apaga. Realmente o que vai prevalecer ali é a qualidade, porque não tinha torcida, não tinha ninguém para empurrar. Então realmente era a qualidade do elenco. E a qualidade do elenco do Sport é muito superior à qualidade do elenco do Santa Cruz. E se mostrou isso praticamente em 75% do jogo, porque o Santa Cruz, ele só de fato começou a jogar bem depois que ele achou aquele primeiro gol. Num cruzamento fez o primeiro gol e aí virou a partida. Então assim, é bem complicado na realidade, virou não, na realidade, e aí levou um gol, depois fez um gol novamente, passou à frente, e aí depois o Sport empatou. Então 75% do tempo, realmente, o domínio foi do Sport, mas a gente viu alguns problemas ali dentro do elenco do Sport. Eu vou estar falando nesse vídeo sobre isso, e falando principalmente quais seriam o grande problema, a grande dor de cabeça se o Florentino fosse demitido hoje, né? Porque muita gente está num discurso, e aí cada um tem a sua opinião. Tudo bem, não estou aqui para discordar de ninguém, mas eu estou aqui para falar quais seriam os efeitos negativos da demissão do Gustavo Florentino hoje, que já adianto para vocês que não é uma coisa que passa na cabeça da diretoria, mas tem um alerta ligado. Só quero dizer para você o seguinte, cara, se você não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, ativa o sininho, que aqui é conteúdo inédito todos os dias. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, entrevistas, live, tudo que você imaginar, a gente tá trazendo de conteúdo para vocês. Só quero lembrar para você o seguinte, cara. Se você ainda não comprou o teu item esportivo, essa camisa, por exemplo, aqui, ó, do Sport, você tá vendo que eu tô usando aqui? Ela de 280, ela tá ficando por R$250, 30% de desconto na nossa loja na Centauro, cara. Utilizando esse cupom aqui, ó, LUNA87, você tem 10% de desconto em qualquer produto que for entregue pela Centauro, que a Centauro fizer lá a entrega, o envio para vocês. Então, cara, não perde tempo, que tem sapato, tem camisa, tem short, tem meia, tem tudo. E já tem um monte de gente que tá aproveitando e comprando com 10% de desconto. Então não perde também você a oportunidade. Clica no link da descrição, aí você utiliza o cupom LUNA87 para fazer a compra do teu item esportivo na Centauro, né, que é a maior loja de itens esportivos do Brasil. A mudança de técnico nem sempre ela é válida, né? Ela é salutar, ela é interessante para o time. Porque o que é que acontece? Geralmente, quando o time ele tá ruim, né? Isso aí é uma cultura, infelizmente, aqui do Brasil, a gente vai, o que é que a gente faz? A gente troca o técnico e geralmente tem aquele sprint. Os primeiros 4 e 5 jogos ali, o time dá aquela melhorada e aí todo mundo fica, olha aí, tá vendo? Era pra tirar o cara mesmo. Só que depois acaba descendo, na grande maioria das vezes, e ficando no mesmo nível. Isso já foi uma pesquisa que já foi comprovada no mundo inteiro já, né? Que apenas 25 a 30% das mudanças assim dão certo, né, quando se fala num projeto de crescimento, que é o Sport está procurando, um projeto de crescimento para voltar novamente para a Série A e para ter aí um elenco que possa gerar bons jogadores e contratar bons jogadores. Isso aí já é estatisticamente comprovado. Então, existe 70% de chance de dar errado dentro do Sport a mudança de um técnico. E ainda mais falando do Gustavo Florentino, que o Gustavo Florentino ele foi contratado realmente como uma aposta, vindo naquele modismo no Brasil aí, né, de contratar técnicos estrangeiros. Tanto que foi um técnico que foi basicamente em 2 dias, ele foi ali colocado seu nome e foi contratado pelo Sport. Então, de fato, se a gente analisar ali, foi uma aposta realmente. Só que deu certo, né? Apesar do Sport ter sido rebaixado, mas talvez se o Florentino não tivesse chegado naquele momento ali, o Sport teria sido rebaixado muito tempo antes. Ele passou por uma crise muito grande. Eu já repito aqui, ele já deu frutos. Ele conseguiu desenvolver o Mikael, que foi vendido, já gerou 5 milhões para o Sport, pode gerar mais 15. Ele desenvolveu o Gustavo, que já gerou aí 10 milhões. Desenvolveu, quando eu falo, coloca para jogar, coloca dentro de um sistema e dá destaque. Então ele já deu lucro para o Sport. E esse ano, gente, vamos ser honesto, verdadeiro aqui. As contratações foram muito ruins.
As contratações também que o Gustavo Florentin indicou não foram interessantes, a gente sabe disso. Claro, dos gringos que ele chegou aí, que trouxe, só o Cáceres e, por enquanto, o Parragués, que não fez uma partida boa ontem, mas já tô vendo gente crucificando o cara. Mas sim, ele tem lá seus valores e pode render. Mas os outros 3 ainda não deram certo, que é o Vanegas, né? Que é o Nicolas Watson, o Lucas Hernandes, que esse também já tá evoluindo. Então, se a gente pegar no grosso, realmente, das 3 que ele pediu, 2 não estão bem. As outras 3 estão realmente ali em processo de evolução. Cáceres já é uma realidade, o Lucas Hernandes e o Parragués estão em processo de evolução. Só que o problema é que o Sport, na minha visão, contratou muito mal. Contratou várias apostas e essas apostas não vêm dando frutos, a verdade. Então, como é que hoje a gente pode criticar um técnico por estar escalando errado? A gente pode sim criticar por ele estar escalando, colocando as peças erradas, e isso em alguns momentos o técnico vem fazendo. Só que ele não tem opção para jogar. Ontem, mais uma vez, o Sport não tinha 2 pontas, né? Então teve que fazer um trabalho ali de colocar ali o Juba novamente para jogar de ponta esquerda, ou seja, um jogador que realmente, por mais que esteja entregando, mas ele não é ponta na realidade, né? E isso vem acontecendo de forma rotineira dentro do Sport. Então, o Sport, na minha visão, ele precisa contratar. Se ele demite hoje o técnico, sei lá, e traz o Lisca doido, seria bom? Seria bacana ver o Lisca doido no Sport. Eu acho que isso em algum momento da história do Sport vai acontecer. Mas nesse momento, o que é que ele ia fazer? Ele ia utilizar esses mesmos jogadores, talvez ele colocasse 2 ou 3 jogadores ali, fizesse uma mescla ali, melhorasse no início, mas com esse elenco, no final das contas, vai ser 6 por meia dúzia. Então, na realidade, o problema não seria o técnico de fato, em si as peças, porque talvez ontem, se ele tivesse uma peça mais positiva para jogar numa ponta direita, se ele tivesse um outro jogador de meia ali, para não colocar a responsabilidade 100% lá no Everton Felipe, talvez o jogo teria sido diferente, porque a gente sentiu a necessidade. Ah, mas o Chico, ele colocou o Chico porque o Sabino tá fora de forma. Concordo que ele deveria ter colocado o Sabino de frente, mas se ele não colocasse o Chico, quem que ele ia colocar? Ia colocar o Alemão, que também foi contratado e foi uma contratação ruim. Então, na realidade, o Sport ele precisa de peças. Ele colocou também o Ezequiel. Não foi nem tão mal ontem comparado a outras partidas, mas também é muito abaixo. Se ele não coloca o Everton, ele só tem que colocar o Ezequiel. Então, assim, é um problema do Sport de contratação. Na minha visão, o Sport precisa ser assertivo. Ele precisa abrir o bolso, ele precisa abrir a mão e fazer boas contratações. Jogadores que cheguem para entregar. E falando sobre a demissão do Gustavo Florentin, isso não passa na cabeça da diretoria. Inclusive, o próprio João Vitor Amorim trouxe uma informação ontem de que sondou lá, segundo as fontes, não se passa na cabeça dos diretores demitir realmente o Gustavo Florentin, até porque ele tem todo o seu elenco à disposição a 2 partidas apenas, né? Ele teve com o Ceará, e foi aquela partida melancólica, e teve ontem que foi uma outra partida muito ruim, mas eu sinto a necessidade de peças, eu sinto a necessidade de um meio campista realmente que puxa a responsa, eu sinto a necessidade de 2 pontas, eu sinto também e senti ontem a necessidade de mais um zagueiro, realmente um zagueiro que chegue ali realmente para resolver, para fazer uma sombra para o Sabino ou para o Rafael Thierry. Então o Sport ele precisa ir para o mercado. Então você demitir agora o Gustavo Florentin é 6 por meia dúzia. Eu acho que ele precisa realmente de um pouco mais de tempo. O time não vem fazendo uma campanha péssima na Copa do Nordeste, vem fazendo até melhor do que o ano passado, então já mostra uma evolução do time com relação a isso. Então eu acho que ele tem um gatilho ainda de paciência, hein? Precisa ter um pouco de paciência, mas vamos aguardar para frente. Claro, se o time contratar jogadores e aí mesmo assim ele não mostrar evolução, aí tudo bem, né? Ele precisa fazer o time evoluir, como ele fez ano passado, mesmo sendo rebaixado. Mas enquanto não chegar peças realmente que possam entregar, enquanto a gente entender que ele está tendo que improvisar jogadores, vai ficar muito complicado aí entrar na hashtag Fora Florentin. Então eu ainda sou da hashtag paciência, algo que eu sei que não existe na torcida do Sport, mas que precisa ser feito, senão o Sport não vai sair do lugar, vai ficar patinando sempre. Mas eu quero ver a tua opinião. Dentro de todos esses argumentos que eu falei ainda, você ainda é da hashtag Fora Florentin? Comenta aqui e comenta o porquê, tá? E se você não é também, coloca aqui também que você não é a favor da saída dele e coloca os motivos, porque assim, essa aqui é a minha opinião, né? A minha opinião dentro do esporte não vale de nada, mas a nossa opinião, a grande maioria, aí sim pode valer alguma coisa pro esporte, tá bom? E assim, é claro, a qualquer momento eu posso trazer aqui uma nova informação para vocês assim que sair alguma coisa, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom domingo, até a próxima.
Tchau, tchau.